Gente, isso são as 10 horas. Vamos iniciar então. Eu não sei se aparece para vocês aí, mas eu sou o Matheus, sou coordenador geral aqui da CIF, e hoje o nosso treinamento é sobre como avaliar usando o CIF Quality. Esse é um treinamento considerado básico, tá? A gente usa ele como um formato de reciclagem, mas a gente vai dar algumas dicas que não são tão básicas assim durante a nossa apresentação. Então, se você está aqui, você sabe como monitorar e só está aqui para reforçar, fica tranquilo que além de dar essa reforçada, vocês também vão aprender coisas que provavelmente são novas, não só para vocês, mas pessoas também que usam o sistema há mais tempo. Então, aqui vai passar algumas dicas, alguns detalhes um pouco mais avançados aí do que se refere à monitoria, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, então, vou compartilhar minha tela e aí eu vou pedir para que vocês usem o chat aí para confirmar se está aparecendo. Então, um minuto. Matheus, enquanto você compartilha a tela, eu não estou conseguindo ver a resposta das outras pessoas. Então, não sei se é algum tipo de permissão. Provavelmente, eu estou vendo aqui que a última mensagem foi da Fernanda. Eu só consigo ver a minha. Então provavelmente é isso. Provavelmente é isso. Confirmem aqui no chat, então, por favor, se vocês estão conseguindo. Beleza. A Zuliane mandou também que só consegue ver a dela, então provavelmente é isso. A parte de perguntas e respostas deve só aparecer para mim. Então, pessoal, vamos revisando aí se vocês estão conseguindo ver a tela. Beleza. Então, vamos lá. Antes de eu começar, eu quero perguntar: o primeiro processo para fazer uma avaliação é o processo de trazer o contato que você vai avaliar para dentro do CIF. Então, claro, nesse momento, você vai precisar abrir o seu sistema de monitoria. Desculpa, de monitoria não. Você vai precisar abrir o seu sistema de contatos, seja ele de chat, de e-mail, de telefone, e vai importar os dados para cá, para dentro do sistema. Existem 3 maneiras diferentes hoje de fazer isso, e a gente vai passar por cada uma delas. Mas antes de eu chegar nesse ponto, vocês têm alguma ideia quais são essas formas? Quem quer arriscar e como que se importa o contato para dentro do CIF? Esse pessoal já sabe. A Zulia falou que, Zulene falou que utiliza a forma de áudio. Beleza. Alguém tem alguma outra resposta aí? Alguém tem alguma outra ideia? Que não. Então eu vou dar seguimento. Vou falar um pouco sobre as diferentes formas, tá? Primeiro, a gente precisa definir qual é o canal de atendimento que a gente vai avaliar. A Zulene falou que utiliza de áudio, eu imagino que seja atendimento telefônico, tá? Mas a gente poderia avaliar também atendimento de chat, de e-mail, e até mesmo se vocês avaliarem, por exemplo, interações de outro canal, vou dar um exemplo, Reclame Aqui, a gente poderia até mesmo criar um quarto canal. A Juliana falou que está picotando o áudio. Confirme para mim se está picotando para todo mundo. Rodrigo, você consegue me escutar? Consigo, tá um pouquinho sim, Matheus. Um pouquinho? Vai trocar o microfone. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, eu alterei uma configuração e aí depois vocês me avisem se funciona melhor, tá bom? Vou continuar falando aqui, eu estou de olho no chat e aí vocês vão me avisando se melhorou, tá bom? Então, gente, é o seguinte, aqui a gente tem um canal de telefone, de chat nesse exemplo. Beleza, o pessoal falou que melhorou, ótimo. E
Poderíamos ter também e-mail, que não está configurado aqui no nosso servidor, mas poderíamos ter o canal de e-mail também, tá? E até mesmo um quarto canal que a gente pode customizar. No sistema, por padrão, ele chama de presencial. A gente chama ele de presencial, mas a gente poderia dar um nome exclusivo aí para o servidor de vocês. Então, vou colocar como exemplo o Reclame Aqui, ou qualquer outro tipo de atendimento que vocês façam que está fora desses 3 canais aí de telefone, chat e e-mail, tá bom? Mas beleza, nesse nosso exemplo, a gente vai fazer a inserção do contato de telefone. E aqui existem 3 formas. Tá? A primeira forma, e a mais clássica que eu acho que todos utilizam, é a inserção manual. Então, aqui na inserção manual, vocês têm que pegar todos os dados do atendimento telefônico que você vai avaliar e passar a preencher nessa tela aqui. Claro, o nome completo, a gente está falando do nome do atendente. Então, nesse exemplo que eu vou fazer, o atendente ele se chama João. E é interessante que, não sei, confirma, Rodrigo, se aparece para mim as opções abaixo. Aparece o nome do João Silva abaixo? Parece sim. Beleza. Então, você vê que interessante. Conforme eu vou digitando o nome da pessoa, ele já vai me sugerindo o nome baseado ali conforme você digita. Muita gente clica nessa seta e começa a buscar manualmente o nome da pessoa, mas a forma mais produtiva de você usar é de fato ir digitando e você seleciona conforme você digita. Essa tag é o ID do contato que você vai avaliar. Muita gente não usa esse campo porque o CIF ele gera uma tag automática para você. Você vê que tem um número ali cinza, meio apagado. Mas a ideia desse campo tag é que você copie o ID do contato que você vai avaliar. Então, todo o contato telefônico, de chat, de e-mail, tem um ID próprio. E a ideia é que você copie do teu sistema e colhe aqui nesse campo tag. Para que isso? Porque depois, se porventura você quer buscar esse contato lá no teu sistema de atendimento, fica muito mais fácil você buscar pelo ID do que você fazer um monte de filtro lá no teu sistema, filtrar pelo nome do atendente, pela data do contato, pela duração, que horas que começou. Então é muito mais fácil você pegar e colar o ID do atendimento aqui, porque se porventura você precisar buscá-lo depois, você tem. E o outro ponto é a data do contato. Então, você tem tanto a função de calendário, confirma para mim se aparece o calendário, Rodrigo, por favor. Aparece. Beleza. Então, clicando no calendário, você pode selecionar uma data que diretamente navegar pelos meses anteriores ou até mesmo pelo ano anterior, você vê que ele muda para 2022. Ou então, e essa aqui, eu acho que nem todo, não sei se vocês sabem, mas você pode diretamente alterar a data digitando. Então, aqui está 24/10, eu posso apagar e digitar 13. Tá? Então, esse é um pequeno detalhe que muita gente usa clicando diretamente no calendário. Eu estou lendo aqui a pergunta da Juliana. Ela falou da informação da tag até mesmo para rever a avaliação no caso de contestação. Exatamente. Essa é uma forma de você buscar avaliação quando é necessário uma contestação, até mesmo para compartilhar isso com uma outra pessoa dentro da empresa, facilita muito mais do que você passar toda a informação, data do contato, a gente sabe que é muito mais simples, tá bom? E aqui do lado direito, você tem que horas que iniciou esse atendimento. Então, eu coloquei aqui um atendimento do dia 13/10 e eu posso pegar um atendimento que começou às 16h33, só um exemplo. Abaixo, nós temos a duração do contato. Então, aqui você vai colocar minutos e segundos, tá? Então, imagine que esse contato teve 22 minutos e 30 segundos. E, inclusive, o sistema tem suporte a atendimentos que duraram horas. Isso acontece muito para atendimento de chat. Dependendo do teu tipo de atendimento, ele é um atendimento um pouco mais complexo, um pouco mais longo. Então, você clicando aqui em horas, você vê que ele abre um campo de horas, minutos e segundos. Tá? Alguns sistemas de atendimento dão os dados, as informações de duração em segundos. Então, você abre lá o seu sistema de atendimento telefônico ou de chat, não são todos, mas alguns mostram lá 555 segundos, 327 segundos. E aí, para você não ter que ficar fazendo a conta para colocar aqui no CIF,
você vem diretamente aqui nesse campo converta para minutos e aí você coloca 350 segundos, por exemplo, e clica em converta para minutos. Você vai ver que esse 350 se transformou em 5 minutos e 50. Então, isso facilita a vida, pelo menos um pouquinho, de quem usa, de quem tem um sistema de contatos em segundos diretamente. Tá? Mais abaixo, você tem uma função aqui para atribuir esse contato a um outro monitor, para que outra pessoa avalie. É uma função um pouco mais voltada para supervisores de qualidade, gerentes de qualidade, porque na prática, se você que vai fazer essa avaliação, você não precisa nem clicar aqui em eu mesmo. Você pode simplesmente vir aqui, clicar em avaliar agora e pronto. Mas, se você é um supervisor, não sei se tem algum supervisor, algum gerente por aqui, mas caso você queira fazer contato dedicados a monitores, você simplesmente clica aqui em atribuir aí, troca para fulano, ciclano, beltrano, e vai delegando contatos para serem avaliados dessa maneira. Tá? E por último, nós temos aqui os campos auxiliares. Ele chama campo auxiliar 1, campo auxiliar 2, só como um exemplo, porque você pode dar o nome que você quiser para esses campos auxiliares. E o sistema suporta até 5 campos auxiliares. Então, muita gente coloca aqui informações que são lá do CRM, uma informação que é lá do teu contato telefônico. Muita gente coloca aqui campanha, e assim vai. Então, depende muito do teu cenário, mas a ideia é que você possa criar até 5 campos extras do que esses campos padrões que aparecem aqui acima. E a Juliana perguntou se chega a notificação para quem você atribuir. Eu preciso confirmar se chega por e-mail, eu não tenho certeza, mas ela vai ficar disponível aqui na seção pendente de avaliar para o monitor que você delegou. Então, a gente já vai chegar lá, inclusive é um dos menus que eu vou passar, mas a ideia é que o monitor acesse pendente de avaliar e já tenha um contato dedicado a ele. Eu vou pedir só para a minha equipe, o Rodrigo e o Felipe, deixarem anotada essa dúvida aqui, e tentarem confirmar com a nossa equipe enquanto eu vou apresentando, principalmente o Felipe, já que o Rodrigo está aqui comigo via áudio, o Felipe pode ir confirmando essa informação com a gente, e aí mais tarde a gente faz essa validação para a Juliana. Beleza, Felipe? Tranquilo. Ótimo. Bom, aqui existe esse campo de anexar arquivo, que serve, como o próprio nome já disse, para você anexar um arquivo para o atendente. Esse arquivo pode ser tanto um arquivo de áudio, como um arquivo de vídeo, como uma imagem. Tem diversos tipos de arquivos diferentes que são suportados no sistema para que você compartilhe com o atendente e ele acesse esse arquivo durante o feedback. Então, se for um arquivo de áudio, de vídeo, vai aparecer um botão de play, um player, para o atendente poder escutar o áudio, ou ver o vídeo, ou ver a foto, isso durante o feedback eletrônico, que é uma coisa que a gente vai olhar aqui também. Tá? E aqui, mais abaixo, nós temos algumas opções. A primeira opção é o salvar e avaliar depois. A segunda opção aqui mais à esquerda é o salvar. Independente de qual você clicar, essas duas opções elas vão para a mesma página que a página pendente de avaliar. A única diferença é que se você clicar em salvar e avaliar depois, esse contato ele vai ter um destaque um pouco maior, ou seja, ele vai ficar um pouco mais acima do que os contatos que você apenas salvou. Tá? Isso é uma função que serve para, caso você tenha ali, por exemplo, uma meta de 15 avaliações por dia, é interessante que você faça ali as 15 primeiras inserções, pegue os 15 atendimentos, faça todas essas inserções e depois você só vai fazendo suas avaliações durante o dia. Só clica aqui em pendente de avaliar e segue fazendo as suas avaliações sem precisar fazer inserção por inserção. Depois, os outros dois botões que nós temos é o salvar e avaliar agora e o salvar e avaliar com o último formulário utilizado. Basicamente, se você clicar em salvar e avaliar agora, você passa por uma etapa de escolher o formulário que você vai utilizar. Você pode ter tanto um como mais formulários diferentes dentro da tua operação. E aí você vai passar pela etapa de seleção do formulário.
E se você clicar em salvar e avaliar com o último formulário utilizado, você pula essa etapa de seleção do formulário e cai diretamente na avaliação. Eu vou clicar aqui em salvar e avaliar depois, porque a gente vai passar ainda por outras maneiras de fazer a inserção de contato. Só vou ler a pergunta da Zulene aqui. Exatamente. Além desse pendente de avaliar, a Zulene falou que, nesse caso, eles também utilizam o canal telefone para encontrar ligações que foram só salvas ou salvas e avaliar depois. Também é uma forma de encontrar ligações inseridas. No canal telefone, você tem o campo de busca aqui, então você tem a seção de procurar, listar tudo. Então, você tem diversas maneiras de você encontrar também contatos inseridos dentro do canal telefone, e a mesma coisa serve para os outros canais de atendimento. Chat, e-mail, funcionam todos exatamente da mesma maneira. Bom, essa é a primeira forma que a gente tem de inserir um contato dentro do sistema. A segunda forma é via inserção em lote. Eu não vou chamar de uma coisa nova, tá? Já existe há algum tempo. Mas nem todo mundo usa e, na verdade, é que ajuda muito no dia a dia. Na inserção em lote, você vai baixar uma planilha de Excel e vai preencher aquela planilha de Excel com diversos contatos. Então, pensa que prático. Você abriu o Excel e cada linha do Excel vai ser um atendimento que você vai avaliar. Você pode inserir, preencher 20 contatos de uma só vez no Excel, ou se você é um supervisor de equipe, um gerente de equipe, você pode trabalhar ali 200 contatos para serem avaliados ali no dia. Enfim, vai depender muito da tua necessidade. Para 200 contatos, para outros nem tanto. Vai depender muito da tua necessidade. Mas a ideia é que você faça um preenchimento do Excel, não tenha que fazer inserção por inserção, igual a gente acabou de ver. E depois que você preencher esse Excel, você sobe o arquivo para o sistema e esses 20, 50, 100, 300 contatos estão criados de uma só vez dentro do Quality, tá? E aqui eu tenho um exemplo de como funciona esse Excel. Dá um minutinho que eu vou abrir ele para vocês. Confirmem para mim se vocês conseguem ver aqui. Pedir para o Rodrigo confirmar se já passou para outra tela, por favor. Conseguimos. Beleza. Então, aqui funciona da seguinte forma. É uma explicação, inclusive esse manual vem junto com o Excel, e te explica como você deve preenchê-lo na hora de fazer o upload para o sistema. Então, você vê que acima eu tenho a coluna nome do agente, data do contato, hora, minutos e segundos, duração, atribuirá tudo o que você viu lá naquela tela anterior de inserção manual, você tem também no Excel. A diferença é que, como eu falei, o Excel ele tem linhas praticamente infinitas. Então, você consegue inserir quantos contatos você quiser de uma só vez, preencheu esse Excel, fez o upload para o sistema e pronto. Todos os contatos vão ficar disponíveis para você avaliar. A Zulane perguntou aqui no chat, como vocês não estão vendo as perguntas, eu vou anunciar para todo mundo. E a Zulane perguntou se é possível inserir o áudio junto do Excel. Não é possível, mas a gente tem a funcionalidade de anexar o áudio durante a avaliação. Então, quando você abre o formulário de avaliação, no topo da tela tem o botão de anexar áudio. E aí, quando você está fazendo a avaliação, você pode fazer o processo de inserção de áudio, de arquivo, de vídeo, de chat, a depender da sua necessidade, você consegue fazer essa inserção, tá bom? Então, como eu falei, esse aqui é um treinamento considerado básico, mas nem todo mundo usa essa funcionalidade. Então, vocês veem que tem algumas dicas aqui, alguns detalhes que vocês vão aprendendo durante esse treinamento. E, por último, nós temos a função de integração. Esse aqui é o sonho de todo monitor de qualidade. Quando você clica aqui em pendente de avaliar, o sistema já te sugere qual contato você tem que avaliar. Então, ele está me sugerindo aqui que eu tenho que avaliar um contato do João Silva, inclusive ele já me traz o áudio disponível
Boa, me avisaram que a tela do CIF não estava aparecendo. Obrigado, eu vou trazer aqui para o CIF. Confirma para mim, Rodrigo, se está aparecendo a tela. Agora sim. Beleza. Então, quando eu venho aqui em pendente de avaliar, ele me traz para essa tela e ele já está me sugerindo que eu tenho que fazer uma avaliação do contato do João Silva. Isso que vocês estão vendo não é uma integração, não temos rodando uma integração de verdade para poder fazer essa demonstração, mas é mais ou menos assim que aparece. Mais ou menos não, é exatamente assim que vai aparecer para vocês. Qual que é a ideia da integração? Nós desenvolvemos uma integração onde a gente pega todos os contatos, seja de telefone, de chat, de e-mail, e ficam disponíveis dentro do Quality ao mesmo tempo. Então, tudo que está em um sistema lá de contatos vai estar exatamente espelhado da mesma forma dentro do Quality, e você não precisa mais fazer nenhum tipo de inserção de contato. Tudo fica espelhado, o contato aparece aqui, o áudio aparece aqui, e inclusive tem essa funcionalidade de deixar com que o sistema sugira qual contato tem que ser avaliado. E aí a gente tem algumas regras básicas para montar essas sugestões. Por exemplo, se vocês têm uma meta de fazer 4 avaliações por atendente por mês, a gente pode sugerir só contato de atendentes que ainda não atingiram aquela 4ª avaliação no mês. 4 é um exemplo. Lógico, vocês podem colocar aí 5 avaliações, 10 avaliações por mês, e o sistema sempre vai sugerir contatos de pessoas que ainda não atingiram aquele número. E outra coisa também são durações. Então, por exemplo, no nosso caso, não faz sentido a gente avaliar contatos abaixo de 1 minuto. Então, a gente não vai sugerir contatos abaixo de 1 minuto, só acima. Ou então, contatos acima de 30 minutos é muito, a gente nem olha. Então, a gente também vai sugerir contato só abaixo daquele número que vocês passaram para a gente. Nem todo mundo tem integração. Essa é uma funcionalidade muito boa, porque a gente sabe que gasta muito tempo do monitor acessar o sistema de contatos, decidir que contato que ele tem que avaliar, trazer a informação para cá para o Quality, inserir manualmente todas as informações, dá um trabalhão. E caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato com a gente via nosso site, via Fale Conosco, ou até mesmo pelo suporte para estudar uma integração entre o CIF e o seu sistema de contatos. E é muito produtivo no dia a dia. Tá? Então, essa é a terceira e última forma. E esse é o meu exemplo. Ao clicar aqui em reproduzir áudio, eu já tenho acesso a esse contato. E eu vou pegar aqui e clicar em avaliar para dar seguimento na avaliação. Clicando em avaliar, eu tenho a seleção de formulários. Vocês já estão acostumados aí. Eu vou pegar esse formulário chamado Atendimento ao Cliente. É um formulário bem simples, de exemplo, para a gente poder entender como funciona os detalhes da avaliação. E aqui, novamente, vamos a algumas dicas que nem todo mundo usa. A primeira dica, ao lado esquerdo, você tem um botão de ajuda para este item. Eu, particularmente, gosto de chamar que aqui funciona como uma base de conhecimento da área de qualidade. O que isso significa? Significa que cada item do seu formulário pode ter uma explicação muito mais completa do que apenas a descrição. Então, você vê aqui que é um item que vai desde ótimo até ruim. E aqui não é o caso desse exemplo, só tem uma linha de explicação, mas você poderia fazer uma explicação muito mais abrangente. Então, você tem um item de, por exemplo, registro no sistema, você pode explicar o que a pessoa tem que fazer para tirar um ótimo, o que ela tem que fazer para tirar um bom, ou o que ela fez de errado para ter tirado um regular ou um ruim. E aí você pode colocar um texto muito mais completo, uma explicação muito melhor do que só aqui temos na descrição do item. Beleza? E outra dica é também a inserção de comentários. Eu acho que a maioria de vocês fazem o uso de inserção de comentários, mas o que vocês não sabem é que abaixo existem esses botões. Provavelmente, no de vocês não está aparecendo isso, porque não deve estar configurado, mas isso aqui são atalhos de comentários. O que isso significa? Cada item do formulário de vocês pode ter atalhos diferentes. E na prática, se você clica no botão 1,
Eu criei atalhos de exemplo, mas vocês podem colocar quantas informações vocês quiserem de atalho. E aí, conforme vocês vão clicando, vocês vão vendo que ele vai preenchendo de maneira automática conforme eu clico. E se eu quiser, eu venho, apago, edito, incluo informação. Então, o objetivo é que você evite ficar fazendo sempre os mesmos comentários, as mesmas observações, e que você automatize pelo menos um pouco com esses botões aqui abaixo. E aí você me pergunta, tá, mas como que eu faço essa configuração? Então, para isso, você vai ter que vir aqui, ó, a Juliana gostou, isso parece besteira, mas para quem é monitor, a gente sabe que no dia a dia isso economiza umas digitações muito boas. E para isso, você tem que vir aqui em gerenciador de formulário. Você vai selecionar um formulário já existente aí de vocês, então você vem aqui no ícone de editar. E aí, como eu te falei não, como eu falei para vocês, né? Temos 18 pessoas aqui nos acompanhando. Então, como eu falei para vocês, cada item do formulário pode ter atalhos diferentes. No meu exemplo, eu adicionei apenas para o item número 1. Então, eu clico em editar. E no fim da tela, você tem aqui essas frases pré-definidas. Então, você vê que eu abro a frase pré-definida 1, eu crio o atalho 1. Mas eu poderia criar um texto muito maior do que apenas esse atalho 1. E de 1 a 5. Então, você pode criar até 5 atalhos. E aí, como você viu, vão aparecer 5 botões abaixo da inserção de comentário. Esse treinamento não é um treinamento voltado para a parte de formulários. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode fazer um treinamento dedicado aí para a criação de formulários, abordar todos os itens possíveis no momento. Então, eu não vou entrar muito a fundo aqui no formulário hoje, porque o objetivo é falar sobre monitoria, a avaliação em si. Mas essa é uma dica importante, porque economiza muito tempo do monitor em observações, tá bom? Tudo bem aí, gostou também? Ótimo. Então, fico feliz que essa dica tenha ajudado. E aí, é interessante, não sei se vocês perceberam, mas eu saí da avaliação, eu saí do formulário, fui para a seção de gerenciador de formulários e eu não perdi aquela avaliação. Eu vim aqui em telefone, pendente de avaliar, e eu tenho uma cópia de segurança efetuada. Então, eu posso retomar aquela avaliação que eu estava fazendo sem perder o progresso que eu tenho dela. Então, a única coisa que eu preciso fazer é clicar em continuar com essa avaliação e você vê ainda que o cronômetro, ele pausou no momento que eu saí e retomou após eu ter voltado aqui para essa tela. Então, não tem problema você sair e retomar depois, porque isso não vai impactar na tua produtividade. E essa era uma outra coisa que eu ia mencionar. Esse cronômetro aqui acima ao lado direito serve justamente para abordar aí a produtividade do monitor durante o preenchimento do formulário. E ele só é iniciado a partir do momento que vocês abrem o formulário de avaliação. A partir do momento que vocês saírem dele, é pausado esse cronômetro. Não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa, escutei algum barulho. Eu queria sim, é que o cronômetro não está aparecendo pelo menos para mim, pela sua câmera. Mas você clicando na câmera, dá para você baixar ela. E aí vai aparecer o cronômetro para vocês, tá? Só um detalhe. Obrigado. Provavelmente a minha câmera deve estar cobrindo aí a imagem, é isso? Exato, pelo menos para mim, não sei se para todos. Mas você baixando a câmera, vocês já conseguem visualizar. Obrigado, Rodrigo. E bom, falando um pouco do cálculo da nota, a nota ela funciona em porcentagem, tá? Então, não sei se todos têm claro isso, mas independente do número de pontos de peso que você der para os itens, a nota sempre vai variar de 0 a 100. Então, não importa se a soma total do seu formulário der 500 pontos, e se o atendente acertar as 500 respostas, os 500 pontos, ficar ali em 0 a 100%. Vai ser uma regra de 3 básica para poder avaliar o atendente. E aí, abaixo nós temos algumas opções a mais aqui. A primeira é o RPC. RPC significa resolução no primeiro contato.
essa é uma métrica que você pode ativar no seu formulário e basicamente você vai marcar que do teu ponto de vista de monitor, esse contato foi ou não resolvido. E isso vai começar a aparecer no nosso relatório de resolução do primeiro contato. Então, se você vier aqui em qualidade, você tem esse relatório chamado resumo de RPC. Basicamente, o que ele vai trazer é, vocês tiveram 100 avaliações esse mês e dessas 100, segundo nossos monitores, 80% delas foram resolvidas no primeiro contato e 20%, óbvio, não foram resolvidas. Então, serve para vocês manterem essa métrica também. Muita gente cria item dedicado para isso. É uma alternativa, mas o formulário já tem essa funcionalidade por padrão. Então, vocês podem simplesmente habilitar isso e começar a construir o relatório, tá? E outros 2 itens que nós temos abaixo do primeiro. Pessoal, deu uma travadinha? Só um momentinho, por favor. Não sei se ele caiu, só um momento. Eu acho que ele teve um probleminha de internet lá. Então, peço que vocês aguardem só um momentinho, tá? Já me informou aqui que tá voltando, tá? Eu não consigo ver o comentário de vocês, infelizmente, senão eu ia respondendo a pergunta de vocês, mas ele já tá voltando, tá? Só um momentinho. Tá bom, tchau, tchau. Matheus, voltou, né? Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Bem-vindo de volta. Aqui tá meio... eu não sei o que aconteceu, quer dizer, a internet caiu e eu compartilhei a internet do meu celular aqui com o meu computador. Então, pode ser que dê alguma travadinha, então, caso tenha um desconto aí, porque é a internet do meu celular, tá bom? Tá dando para escutar legal? Tá sim, Obrigado. Vocês ainda estão vendo minha tela? estamos. Obrigado. Ótimo. Então, gente, aqui eu tenho a opção de zerar monitoria. Muita gente sabe que o botão, que existe um item dedicado a falhas críticas, que ele zera a monitoria de forma automática. Mas, se caso você, por algum motivo, você não queira ter itens dedicados de falha crítica, você pode habilitar essa função aqui abaixo. E caso você marque que sim, a nota, obviamente, vai ser zerada, conforme aparece aqui abaixo, e você pode simplesmente clicar na observação geral aqui da avaliação e explicar o porquê você zerou aquela avaliação. O lado negativo de você não ter itens de falha crítica e usar só dessa forma é que você não consegue tabular os principais motivos da falha crítica. O legal de você ter um item dedicado da falha crítica é que você tem relatórios e aí você consegue mensurar exatamente quais foram os principais motivos de zerar a avaliação, coisa que dessa forma que eu estou sugerindo aqui você não consegue. Tá? E por último, você pode ocultar o nome do avaliador. Então, a depender da empresa que você trabalha, se for uma empresa um pouco menor, você sabe que o monitor, o agente,
supervisores, ali, todos, a maioria se conhecem, e pode acontecer ali de um atendente não gostar, que você deu uma nota 0, pode acabar atrapalhando ali aquela relação pessoal entre atendente e monitor, e por isso a gente criou a funcionalidade de ocultar o nome do avaliador. Então, se você marcar que sim, basicamente vai aparecer riscado o nome do monitor e o atendente não consegue identificar qual foi o monitor que fez essa avaliação. Tá? E aqui abaixo, como eu já mencionei, a Isabela comentou que ainda está travando. Confirma se está travando para todo mundo, por favor. Dá para entender, tá travando um pouquinho, mas dá para entender. Se estiver muito ruim, se não estiver dando para entender, me avisem que aí eu saio da minha conexão do celular e tento novamente aqui a conexão na rede, tá bom? Acho que é melhor você tentar novamente. Então dá um minutinho que eu vou tentar trocar a conexão e vocês falam se volta, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Tá, eu voltei então aqui para a conexão, acho que retornou. Vamos retomar aqui, se estiver picotando de novo, me avisem, tá? Deixa eu só confirmar aqui se o microfone está bem configurado. Tá, beleza. Bom, deixa eu só ver uma pergunta que tinham feito aqui, a Zulene fez. Esse item de observação é um item de configuração, pois para quem tem perfil, por exemplo, aqui no meu não aparece. A Zulene perguntou se esse item de observações sobre monitoria é um item de configuração. Não, esse é um item que deveria aparecer para todos, tá, Zulene? Sobre esse botão que você está perguntando, deveria aparecer para todos que estão fazendo uma avaliação. Agora, quando você diz perfil de homologador, me explica depois, entre em contato com a gente via suporte, qual é o teu usuário, para a gente poder estudar se tem alguma configuração que não aparece para você por algum motivo, pois deveria aparecer. Tá bom? E aí, por último, a gente coloca esse CAPTCHA aqui e aí a gente dá seguimento com o feedback. Antes de eu avançar para a parte de feedback, existem alguns botões mais abaixo que você consegue trabalhar caso seja necessário. Então, como você já deve ter testado, você tem o botão de calcular nota. Ao clicar, ele aparece logo abaixo aqui no canto inferior direito a nota. E você tem dois botões, o voltar à última busca e voltar à nova busca. Basicamente, quando você clica em um deles, você retorna a tela de busca de avaliação. Se você estava usando aqueles campos de busca aqui dentro do canal que você fez a inserção, no nosso caso, o telefone, caso eu tivesse feito alguma busca específica, eu consigo retornar a ela, ou caso eu clique em voltar para nova busca, ele me traz ali para a lista de contatos inseridos. O que ele faz? Ele basicamente me tira dessa avaliação e me retorna a outra tela, mas ele não processa essa avaliação. Essa avaliação vai ficar lá salva como pendente de avaliar e aí você pode retorná-la caso necessário. Na monitoria do contato improdutivo, antes eu pulei o salvar capa de segurança, você pode salvar manualmente, de vez em quando aparece esse botão aqui, esse balão aqui abaixo de salva automaticamente, mas se você quiser salvar manualmente, você sempre pode. E você tem também o monitoria do contato improdutivo. Muita gente não sabe para que serve. Monitoria do contato improdutivo serve para aqueles atendimentos que por algum motivo não foram possíveis vocês avaliarem. Um exemplo é quando você está avaliando e a ligação caiu. Então, você pegou lá um contato de 10 minutos, está fazendo toda a avaliação,
bonitinho, preenchendo o formulário de monitoria e a ligação cai. E aí fica muito difícil, porque você perdeu o tempo pegando um contato no seu sistema de telefone, inserindo os dados no sistema, preenchendo o formulário. Só nessa brincadeira você gastou 20 minutos no contato que tinha 10, até mais, a depender. E aí você tem que cancelar aquela avaliação porque não foi possível você avaliá-la, porque ela caiu. Então, para isso, para você não perder esse número de produtividade seu, você clica em monitoria do contato produtivo, porque isso é marcado como uma avaliação do monitor, porém não gera nota para o atendente. Então, isso serve justamente para marcar essa produtividade, não gera nenhuma nota para o atendente. A Zulene está perguntando o que acontece com ela, se ela é excluída. Ela não é excluída, ela mantém na lista de avaliações, só que ela vai vir como uma avaliação improdutiva, tá bom? E, consequentemente, ela não entra também nos relatórios de índice de qualidade. Ela só entra nos relatórios de produtividade dos monitores, tá? A Isabela perguntou se é como se fosse uma monitoria de acompanhamento, e é exatamente isso. Muita gente usa essa funcionalidade para esse propósito, para monitoria de acompanhamento, tá? Aquelas avaliações que vocês não querem que entre no índice de qualidade, por exemplo, é para isso que ela serve, tá bom? Na verdade, cada cliente acaba usando da sua maneira, e todas são pertinentes. E, bom, é isso. Para a gente finalizar essa avaliação, a gente clica em processar, e eu vou, só por a título de curiosidade, talvez vocês não saibam como é a visão do atendente. Então, para eu cobrir essa visão aí de vocês, eu vou parar de compartilhar minha tela, que nesse momento é logado como monitor, e vou para a tela agora do atendente João, que é a pessoa que a gente está avaliando aqui. Então, eu vou fazer uma troca rápida de tela. Confirmem para mim se vocês conseguem ver aí minha nova tela. Seguimos sim. Beleza. Essa aqui Espera aí que apareceu umas mensagens aqui. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, aqui nessa tela, vocês têm acesso, o atendente, no caso, tem acesso aos últimos feedbacks recebidos. E, claro, eu deixei preparado 2 exemplos aqui para essa apresentação. O primeiro exemplo é uma nota de 100%. Então, você vê aqui que ele tem acesso ao resultado, clicando nesse botão. A nota aparece em 100%. Deixa eu só atualizar a página. A nota ela aparece aqui em 100%. Vocês ainda estão me escutando que a tela está cinza aqui para mim, eu não tenho certeza se... Rodrigo, confirma tá para mim se tá normal? Tá normal, sim. Tá, então aqui, não estou conseguindo clicar fora. Deixa eu acessar por outro navegador. Deixa eu me deslogar aqui. Acho que a internet dele não tá ajudando. Só mais um momentinho. Voltei. Não estava conseguindo trocar a tela. Deixa eu ver se eu consigo agora. Confirma para mim, Rodrigo, se a tela já está aparecendo. Tá sim. Se você quiser fazer esse finalzinho sem sua câmera, não sei se vai te ajudar.
Por quê? Tá travando muito? Tá travando um pouquinho, sim. Tá, então eu vou desligar minha câmera, gente. Vamos ver se melhora sem a minha imagem. E aí me confirme se vai funcionar melhor. Já estamos vendo, pode continuar. Tá bom. Beleza, aqui eu estou fazendo o login com o atendente, para vocês verem como funciona. Bom, como eu havia mencionado, você tem primeiro uma avaliação com a nota 100. E quando eu clico aqui em resultado, você vê que, obviamente, não tem o que o atendente fazer. Está tudo correto. Ele não tem nada a mencionar, nem a discordar. A única coisa que aparece aqui para ele é para ele preencher esse CAPTCHA e enviar os comentários. Eu já vou explicar sobre essa segunda opção. Depois que ele enviar os comentários, isso é marcado como o feedback é assinado e essa avaliação é fechada automaticamente, tá? Agora, o segundo cenário é o cenário no qual o João foi pontuado. Então, quando eu clico aqui em resultado, você vê que ele foi pontuado no item 1. Inclusive, nós fizemos uma observação, clicamos lá no ícone de comentário, fizemos uma observação e ele aparece concordo e não concordo aqui se na tua empresa a contestação estiver habilitada. Tá? Caso ela esteja habilitada, o João ele marca aqui em não concordo e na caixa verde ele vai fazer se justificar. Então, ele pode falar, eu fiz a apresentação correta assim, segundo o script XYZ, e depois que ele fizer essa contestação, ele pode clicar aqui em enviar nos comentários ou enviar comentários e solicitar feedback. Essa opção de solicitar feedback é caso ele queira uma aplicação do supervisor. Então, se ele clicar aqui em solicitar feedback, é gerado um código e ele precisa levar esse código até o supervisor para que o supervisor faça uma aplicação de feedback junto com o atendente. E aí, para que o supervisor explique para ele o motivo dele ter sido pontuado ali, por algum motivo ele queira ter essa conversa com o supervisor, ele consegue clicando nesse botão. No nosso exemplo, eu vou só enviar os comentários. A Zulene perguntou se a opção de contestação é feita pelo supervisor também ou apenas no caso de acesso com o agente. Isso depende da forma como a tua configuração de feedback está feita, tá? Hoje nós temos fluxos de feedbacks diferentes. O primeiro fluxo é onde ele pode assinar, como vocês viram aqui. Ele pode tanto assinar como contestar sem a presença do supervisor. Esse é o primeiro fluxo que nós temos e nem todo mundo utiliza. O segundo fluxo, e aí já respondendo a pergunta da Isabela, que a Isabela perguntou se ele só pode contestar com o supervisor. O segundo fluxo, sim, ele só pode contestar com o supervisor. No primeiro, não. O segundo fluxo, basicamente, ele vai acessar o resultado da avaliação. No fim da avaliação, ele vai ter um código e ele não vai poder fazer absolutamente nada. Ele tem que levar esse código para o supervisor e o supervisor, sim, pode assinar e contestar. Toda avaliação é gerado um código diferente para a gente garantir que a aplicação do feedback foi de fato feita pelo supervisor naquela avaliação específica. Tá? Então, esse é o segundo fluxo. E o terceiro fluxo é o meio termo entre os dois primeiros. Vocês podem configurar uma nota de corte. Então, por exemplo, imagina que a nota de corte de vocês é 80. Os atendentes que tiraram nota de 80 para cima podem contestar e assinar a avaliação diretamente dentro do sistema. Os que tiraram abaixo da nota de corte, nesse caso abaixo de 80, ele obrigatoriamente precisa passar pelo supervisor para poder, seja contestar ou seja assinar aquela avaliação. Tá bom? Então, essa base... Deixa eu só ler a pergunta da Juliana. Se o técnico não aceitar ou não tiver nenhum tipo de ação na avaliação, ela fecha automaticamente? Após quanto tempo? Tem informação de 120 horas. Procede? Pergunto, pois pode acontecer imprevistos, impossibilidade de o técnico fechar. Então, Juliana, isso também é configurável.
Quando você acessa a seção de administração de operações e edita a sua operação, você pode colocar o prazo máximo para você poder que o caso feche automaticamente. Você pode trocar de 120 horas para 900 horas, por exemplo, vai depender da sua necessidade, mas é basicamente isso. Depois que se encerra esse prazo, o atendente ele não pode mais contestar, nem mesmo assinar a avaliação, porque o prazo já foi atingido. Tá? Ótima pergunta. Mas depois vocês podem alterar isso nas configurações. E, bom, depois disso, vou voltar aqui para o login do monitor para a gente ver como funciona a parte de contestações. Beleza, então aqui em suporte, vou voltar aqui para a operação que eu estava. Ao lado direito, eu tenho essa bandeira vermelha aqui, que me sinaliza que eu tenho uma contestação pendente. Se essa bandeira não tiver vermelha, se eu não me engano, ela aparece na cor verde ou laranja, significa que você não tem nenhuma contestação pendente para trabalhar, tá? Logo abaixo dela, você tem o número de contestações pendentes, e nesse caso nós temos 4 contestações pendentes para serem revisadas. Se eu clicar em cima desse número 4, eu tenho acesso a contestações, 2 contestações feitas em cima da minha avaliação e 2 contestações feitas em cima de avaliações de outros monitores. Por isso que aparece avaliados por mim e avaliados por outros, né? Quando você clica aqui em resultado, é a mesma visão que a gente já está acostumado. Você tem acesso ao resultado da avaliação e os itens que foram pontuados aparecem aqui em amarelo. E caso o atendente tenha feito alguma observação dentro da contestação, vai aparecer dentro dessa caixa vermelha aqui. Para nós respondermos, precisamos clicar nesse botão de fechar. E aí, no fim dessa página de contestação, de responder uma contestação, você tem 3 opções. A primeira opção é improcedente, resultado válido. Se você clicar nessa opção, você está dizendo ao atendente que a contestação dele é improcedente. Isso significa que você está discordando da contestação dele, tá? E a nota será mantida. Caso a contestação seja procedente, você vai clicar nesse botão e ele vai te redirecionar para a tela de edição da avaliação, que eu já vou mostrar para vocês agora. Clicando nesse botão, você consegue editar e alterar esse resultado, tá? E por último, você pode clicar aqui na monitoria de acompanhamento, que é aquilo que se não me engano, foi a Juliana que falou há um tempo atrás, que é como se fosse uma monitoria de acompanhamento. Então, se por algum motivo o atendente contestou e você quer descartar aqui que essa nota entre no índice de qualidade, que não gere uma nota para o atendente, você pode clicar nesse botão e vai funcionar como funciona na monitoria de contato improdutivo, tá bom? Nesse caso, eu vou clicar aqui em procedente, e aí você vê que ele me redireciona para o formulário como se eu fosse refazer a avaliação. Então, ao clicar em ruim, eu posso alterar para bom. Você vê que ele alterou para bom. E eu marco aqui alterado o item. Tá? E no fim, você tem como se fosse uma monitoria comum. Você pode simplesmente colocar aqui o CAPTCHA e você pode, inclusive, enviar o feedback para esse atendente para deixar ele ciente de que foi alterado a nota. E ao salvar a alteração, a nota também foi alterada. Então, esse é o processo. Isso conclui o processo desde inserção de contato, até preenchimento do formulário, aplicação do feedback e, se necessário, resolução
de contestações, tá? Eu estava lendo aqui a pergunta da Isabela e falei resolução, já respondendo aqui na minha cabeça o que ela estava perguntando. Resolução não. Gestão de contestações. FCR é a mesma sigla que vocês viram lá no RPC, no começo do nosso webinar, que é a resolução do primeiro contato. FCR só é a sigla em inglês que significa First Call Resolution. Na prática, é a mesma coisa, tá bom? Inclusive, nem me recordo onde que apareceu isso, mas deve ter aparecido no fim do formulário aqui durante a minha apresentação. E aí, para concluir nosso webinar de hoje, como isso aparece, né? A gente respondeu uma contestação que estava com uma nota e passou para outra. Então, aqui em avaliações, eu venho listar tudo, e olha que interessante. Eu tenho aqui a coluna ações dentro do ícone de resultado. E eu tenho esse botão visualizar resultado anterior. Claro, houve uma contestação aqui, ele marcou como não concordo e eu marquei que o item foi alterado para bom. A nota dele nesse momento é 96. Mas quando eu clico em visualizar resultado anterior, ele me abre uma outra janela que vocês não estão vendo, que é essa aqui, ó, marcando que esta não é a versão final, porque esta é a versão antes de eu ter respondido a contestação. Então você vê que aparece mantido aqui a opção ruim, o não concordo, porque é a versão anterior de eu ter respondido a contestação, e a versão final é essa aqui, tá bom? A Zulane perguntou se ela consegue extrair relatório sobre isso. Todas as notas foram contestadas com a nota anterior e a definitiva. Olha, eu vou sair um pouquinho aqui do meu roteiro, porque eu também queria fazer e a gente vai fazer um treinamento dedicado para relatórios, mas aqui em avaliações vocês têm aqui contestadas pelos agentes, terminado. Deixa ele carregar aqui porque tem bastante informação. E assim, bem por cima, tá? Rapidinho para responder tua pergunta, você tem o atendente João com a nota inicial e a nota final dele. E aqui o resultado que eu marquei como improcedente e eu fiz a alteração disso. Nesse relatório, de novo, a gente vai fazer um treinamento dedicado para isso, mas basicamente a gente consegue medir quantas contestações foram procedentes, quantas contestações foram improcedentes e quais são os itens do formulário que tem o maior número de contestações para vocês trabalharem melhor com esses itens, quebrar ele em outros itens ou reformulá-los, para justamente evitar esse, talvez, número excessivo de contestações. Como aqui a gente não tem muita informação, ele não está me aparecendo esses outros resultados, mas certamente, se vocês abrirem o sistema de vocês e acessarem esse relatório, vocês vão ver várias informações, vários indicadores aqui dentro desse relatório de contestações terminado, dentro do menu avaliações. Tá bom? Gente, era isso que a gente gostaria de apresentar para vocês, reciclar aí o conhecimento de todos que usam o sistema. Passamos aqui para uma abordagem completa, desde a parte de inserção de dados até a gestão de contestações. E antes de a gente finalizar, eu queria queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida. E também vocês podem deixar aqui no chat sugestões de outros treinamentos. Como eu falei, a gente tem aí para falar sobre relatórios, tanto de relatório de aplicação de feedback, relatório de qualidade, relatório de produtividade. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma sugestão? Rodrigo, quer falar alguma coisa que eu vi que você... Sim. Foi uma pergunta anteriormente feita. Quando atribui a monitoria para algum monitor específico... Estou escutando, hein? Não está me escutando? Escuta agora? Sim, eu acho que deve ser minha internet que está picotando bastante para mim. Não sei, agora estou com medo aqui. Mas eu acho que então vai lá. sim. Tá.
Foi feita uma pergunta anteriormente, quando atribui a monitoria para um monitor específico, se esse monitor recebe a notificação. Então, a gente verificou com o nosso time técnico, no momento não temos disponível isso, tá? Mas se for importante para vocês, a gente pode estudar isso como uma melhoria para o futuro, tá? Então, assim, no momento não temos, existem outras formas da gente visualizar isso, mas ele, por enquanto, não recebe a notificação, tá? Mas no futuro a gente consegue estudar isso sem problema nenhum, e se for importante para vocês, a gente coloca como melhoria no sistema, tá bom? Ótimo, ótimo. Eu tô com medo aqui de minha internet estar muito ruim, porque eu escutei bem picotado o Rodrigo, mas eu já vi que o pessoal fez a sugestão de treinamento para relatórios, como elaborar um formulário passo a passo. Então, eu já estou deixando anotado aqui isso como sugestões de treinamento. E deixa eu ver só a pergunta da Isabela, se é possível alterar a data máxima do prazo para a assinatura da avaliação, ou seja, deixar que assim finalize como válida a avaliação além do período de 5 dias estipulados. Sim, toda essa parte de prazo, você consegue acessar aqui em configurações e administração de operações. Eu só não consigo te apresentar isso agora porque eu estou logado como monitor e esse usuário, ele não tem acesso, ele tem acesso negado. Você vai ver que eu vou clicar, ele me mostra como acesso negado. Mas, se você tiver acesso ao usuário root, ou se o seu usuário de monitor geral ou monitor tiver acesso a essa tela, você consegue alterar todos os prazos, tanto de aplicação de feedback, como de fim do caso, um prazo maior para poder, enfim, não ter esse tipo de problema, tá bom? Eu estou vendo que a Juliana deu um feedback sobre o horário, então é bom saber disso também. E tem mais um comentário aqui da Isabela, que a edição da monitoria lançada só é permitida se valer nota, ou seja, se for uma monitoria de acompanhamento, não consegue editar, e sim tem que lançar novamente. De fato, a monitoria de acompanhamento ele entra justamente para não edição, porque é uma avaliação que não entrou ali no índice de qualidade. Então, em teoria, é uma avaliação que não tem impacto nos resultados dos relatórios de qualidade. Tá? Então, por isso que você precisa lançar novamente, e ela não é tão impactante no índice nem nada. Então, esse é o motivo dela não poder ser editada, diferente das avaliações comuns, que sim, a gente tem a possibilidade de liberar a edição daquelas avaliações. Tá bom? Rapidinho, só para complementar, então, qualquer dúvida que vocês tiverem de configuração, enfim, qualquer coisa que vocês tiverem, pode entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá? E aí a gente auxilia vocês. De qualquer forma, a gente tem um canal no YouTube, então, não sei se o Matheus consegue colocar no chat para todo mundo, mas nós temos um canal que a gente consegue colocar. Na verdade, a gente colocou, já tem alguns vídeos lá explicativos sobre a ferramenta. Então, lá vocês conseguem tirar algumas dúvidas. Qualquer dúvida aí geral, ou qualquer ajuda que vocês precisarem, pode entrar em contato com a gente. É isso mesmo, gente. Aqui nós temos um canal no YouTube que a gente fala não só sobre dicas de utilização do sistema, mas também sobre boas práticas na monitoria de qualidade. A gente fala sobre call center no geral também. E a gente tem uma playlist dedicada aqui para dicas sobre o sistema. Então, inclusive, um vídeo recém-lançado de inteligência artificial na monitoria, que pode ser interessante para vocês, já que a gente colocou algumas dicas práticas também para os monitores utilizarem no dia a dia, tá? E eu agradeço a participação de todos, agradeço muito a interação pelo chat, isso é muito importante aqui para nós que estamos apresentando, essa interação é muito importante para a gente não ficar falando sozinho aqui, tá? E agora, para me despedir, vou liberar aqui a câmera e agradecer a participação de todos. Temos tudo anotado, as sugestões, as perguntas. Podem ficar tranquilo que nos próximos meses a gente vai fazer com mais frequência esses treinamentos, essas reciclagens. E não se esqueçam, quando vocês verem novamente o banner no sistema, não se esqueçam de divulgar internamente com outros monitores, com outras equipes, porque hoje tiveram 16 pessoas, nesse momento temos 16 pessoas, mas tivemos cerca de 20 aí durante, e a gente sabe que nós temos muito mais pessoas, muito mais usuários do que só isso. E avisem eles que, por mais que pareça um treinamento básico, a gente dá várias dicas, detalhes que muita gente não observa na utilização. Muito obrigado, gente. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia
Bom dia a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo Obrigado, dia. pessoal. Bom dia para todos.